qualidade, boas práticas, é algo que é uma preocupação muito grande do nosso grupo. É uma empresa multinacional e que tem essa visão de fazer diferente, de ser inovadora e de ser brand mark para o mercado. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luísa Zanata, nutricionista, diretora técnica da Nutralíder Consultoria Regulatória, e esse é o NutraTalks, o nosso videocast para falar sobre assuntos regulatórios, ou seja, rotulagem, registro, Anvisa, notificação, Ministério da Agricultura, exportação, importação, enfim, uma infinidade de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente ama falar, ama compartilhar, e aqui nesse espaço eu chamei pessoas importantes e especiais para poderem conversar também com você e compartilhar um pouco do nosso dia a dia, desses bastidores. Espero que você esteja gostando dessa série, né, de vídeos que a gente está disponibilizando, e eu já vou aproveitar esse início de vídeo para deixar o convite para você comentar nesse episódio. Afinal de contas, a interação é o que faz a diferença. E também deixa seu joinha, se inscreva no canal para ser avisado quando tiver novos episódios disponíveis e compartilha com mais gente que também goste desse assunto, que também possa se interessar por esses assuntos e que precisa conhecer esse nosso videocast, tá bom? E no episódio de hoje, eu recebo muito mais do que uma cliente. Eu posso dizer que ela é minha amiga. Afinal de contas, a gente conversa quase todos os dias. Fazemos várias trocas, muitas pessoais, muitas profissionais também. Apesar de eu ser consultora dela, ela também é minha consultora, porque várias vezes eu também peço ajuda para ela, porque a gente consegue compreender que é a partir dessas trocas que a gente cresce juntas. E além dela ter gatinhos fofíssimos da vida, ser minha vizinha de bairro, ela também compartilha muito dessa questão de que uma mulher tem que dar a mão para outra mulher crescer. Então eu tenho aqui a honra de receber a Marinê Jacob da Fagron. Eu que tenho a honra de hoje ser sua convidada. Ah, imagina! Muito obrigada, muito agradecida aí pelo convite. Eu estou muito feliz de ver esse novo projeto da Nutralíder, que com certeza vai ser um sucesso. Ai, obrigada, Mari. E você, como eu falei, né, mais do que uma cliente, você é uma pessoa que está sempre interessada em ajudar as outras pessoas. Inclusive, né, nosso encontro mensal que a gente faz aqui com os nossos clientes da Nutralíder foi uma sugestão sua, né, que você deu essa sugestão pra gente, e aí eu olhei e falei, poxa, é uma boa ideia mesmo. E a gente implementou, é um sucesso, estamos aí fazendo, já faz mais de um ano que a gente está com esse projeto, né, de todos os meses reunir os clientes. Então, isso é muito uma característica sua, né? De fazer, de sempre estar dando um pitaquinho ali e para buscar uma melhoria, uma dica e que para poder contribuir para as empresas. Então, te agradeço publicamente com essa sua contribuição, que foi muito boa. E eu fico feliz que todo mundo gostou, porque era uma necessidade minha e que bom que é muito bacana, porque lá a gente troca figurinhas sobre o que aconteceu, as empresas também conseguem trocar um pouquinho do que a gente faz, então rola muito novo projeto por conta de tudo isso, então é bacana, né? E o que eu acho legal é que, assim, a gente acaba atendendo empresas que trabalham no mesmo ramo, né? Então, aqui a gente atende a Fagron, mas atende outras empresas que também trabalham com matérias-primas, né? E mesmo assim, todos conseguem se ver naquele momento como clientes, no momento de troca, né? E no momento de aprendizado e parcerias também, né? E é bacana, porque tem hora que você é parceira, tem hora que você é concorrente, e querendo ou não, concorrente ajuda você a crescer. Então, eu acho muito positivo você estar num meio onde você pode se relacionar com pessoas do seu mercado. E também tem aquela questão, né, Mari? Eu acho que, assim, você vai contar um pouquinho da sua história aqui para todo mundo, né, para te conhecer. E é uma coisa muito... É o que eu vejo, assim, né, da sua pessoa. Para a gente deixar contatos, portas abertas, e somos pessoas, além de
estarmos representando empresas, mas somos pessoas aqui no nosso dia a dia que a gente faz essa conexão, né? E você se preocupa muito com isso, né? De deixar esse contato pessoal e falar com as pessoas, pessoa com pessoa. Eu acho que faz parte, né? E que isso nos torna pares e faz a gente compartilhar mais, conecta mais, né? Não dá para pensar só no profissional, apesar de que isso às vezes é o caminho, a linha que nos conduz, né? Uhum. Mari, e para quem não te conhece, né? Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Você trabalha numa indústria que é a Fagron, que atende diversos segmentos. Mas você é farmacêutica, certo? Exatamente, eu sou farmacêutica e sempre quis atuar nesse meio onde a gente está. Então, como a gente combinou, vou contar um pouquinho como que tudo começou. Sim. Desde que eu me entendo por gente, eu queria ajudar as pessoas com relação à saúde, com relação à qualidade de vida. Num primeiro momento, eu me via como médica, porque era isso que eu tinha de ideia de quando uma pessoa está doente, quem que ela vai procurar para se restabelecer, né? Então, quando você era criança e falava assim, o que você quer ser quando crescer, você falava médica? Desde que eu me entendo por gente. Olha. E assim, eu brincava de médica, quando alguém se machucava, fosse um ralado ou alguma coisa mais grave, eu queria estar lá envolvida no assunto, porque eu achava que eu já nasci pronta, né? Achava que tinha que o dom. Exatamente. Só que teve um momento na minha infância, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, o meu avô, que além de meu avô, era meu padrinho, então ele era muito presente na minha vida. Lembro muitas de vezes ele chegar na minha casa para dormir, porque ele ia lá visitar a gente e ele ficava brincando comigo, contando história. Quando via, minha mãe falava, não, você vai ficar aqui, você não vai mais para casa porque tá tarde. Então, ele morava em outra cidade? Não, era na mesma cidade, mas era longe e tal, e daí... E ficava, porque, imagina, a nossa alegria, eu, a minha irmã, mas principalmente eu, e o meu avô tocava sanfona, então era uma diversão. Sim. E ele teve câncer nessa idade que eu comentei, 8, 9 anos. E assim, quando ele descobriu, teve que fazer quimioterapia. Imagina isso há mais de 20 anos atrás. A tecnologia era outra. Então Era bem agressivo, né? Fazer uma quimioterapia. Foi muito sofrido para ele e para toda a família, né? Tá. E nesse momento é que eu descobri que, como assim? Ele não foi no médico? Porque para mim, você ia no médico, eu sabia que tomava medicação, né? Você tinha lá a prescrição, mas para mim era um médico que curava você. Você ia lá, você tomava... Eu não tinha feito associação do medicamento que te cura, né? Sim. E naquele momento é que eu me dei conta, conversando com as pessoas, porque apesar, assim, por conta da nossa relação, eu acho que eu tive que conversar com muitas pessoas porque eu estava sofrendo junto e tal. E naquele momento que eu descobri a farmácia, naquele momento que eu descobri que, na verdade, o medicamento que cura, o medicamento que transforma esse momento ruim em algo bom, né? Inclusive, o próprio nome quimioterapia, muitas vezes as pessoas não sabem o que isso significa, que o químio é por conta de um medicamento, que é a terapia através de um medicamento que vai buscar cura, né? Exatamente. E daí que eu fui, nossa, com essa idade eu fui, quem que trabalha com isso? Quem que faz o medicamento? Porque é isso que eu quero ser. E eu quero trazer a cura. Exatamente. E eu falei assim, eu vou trabalhar na indústria fazendo medicamento, e eu lembro, e a minha mãe lembra que eu mostrei para ela um medicamento, meu avô já estava tomando morfina. Eu vi uma morfina e eu vi o logo do laboratório, que é o Cristália. Mentira! E eu falei, mãe, eu vou trabalhar nesse laboratório. Gente, olha, arrepiei, emocionei, gente. Palavras têm poder mesmo. Porque você já sabe que o meu primeiro emprego na indústria farmacêutica foi no Cristália, né? Olha, fiquei emocionada, real, verdade. E então, desde aí, eu direcionei que eu queria ser farmacêutica. Comecei a falar para todo mundo que eu queria ser farmacêutica e fiz vestibular. E
entrei na faculdade de farmácia. Tá. E sempre direcionada, eu quero ir para indústria. Daí a minha irmã, ela fez psicologia. A gente tem 1 ano só de diferença. Ela começou a trabalhar numa empresa que fazia seleção de pessoas para grandes empresas, serviços terceirizados, aquela coisa. Recrutamento, tá. Isso. E daí eu falei, Marcela, fica de olho se tiver qualquer indústria farmacêutica, mas você sabe que se for o Cristália, pelo amor de Deus, eu preciso entrar. Isso desde, assim, eu tava no primeiro ano da faculdade, eu já achei que eu... Onde que você fez faculdade? Eu fiz faculdade na Unixul. Onde é que fica? Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo Você mesmo. morava aqui em São Paulo com sua família ou você morava no interior? Não, eu morava numa cidade pequena que chama Pariquera-Sul. Imagina, com nome Tupi-Guarani, eu acho que deve ter em torno de uns 15 mil habitantes. Então, assim, para mim sempre foi claro que eu teria que mudar porque não tinha faculdade de farmácia próxima. Eu só não sabia se eu ia para Curitiba ou para São Paulo, acabei optando por São Paulo. A sua irmã fazia faculdade aqui também? Também. Tá. Ela também fez. Aí vocês moravam vocês duas aqui? Nós duas aqui em São Paulo. Tá. Quando fizemos faculdade, dividimos aí o apartamento e foi uma fase, assim, de muitos aprendizados, né? Imagino. Sempre é, né, gente? Sair da casa dos pais é uma mudança muito grande de vida, né? A gente não entende muito o funcionamento da nossa casa, acha que sabe, né? E aí, quando você vai encarar ali sua vida de, poxa, vou ter que receber as contas, vou ter que pagar, vou ter que arrumar a casa, cozinhar, limpar e tudo mais, são outros 500, né? Exatamente, exatamente. E como eu acabei optando por fazer uma faculdade particular, eu tinha dentro de mim que eu tinha a responsabilidade de pagar a minha faculdade. Porque Nossa. Apesar de seus pais não falarem nada disso. Não, mas eu sabia que não seria fácil, porque tinham duas e tudo mais. Então, era uma responsabilidade que eu tive para mim. Você sempre foi muito responsável, então, né, Mari? Porque você tem muito essa responsabilidade dentro de você, né? Eu acho que sim. E somos duas, né? Então, eu pensava muito sobre isso. Tive uma boa nota no vestibular, eles tinham um programa de bolsas, então eu tinha um desconto, eu não pagava a faculdade integralmente, não era uma super bolsa, mas já ajudava, né? Já me ajudava. Então, tá. Ao longo da faculdade, eu sempre consegui bancar a minha mensalidade. Os outros custos, os meus pais tinham que me ajudar, porque realmente o salário só dava para pagar a faculdade. Mas já, digamos que fiz a minha parte. Sim, fez uma contribuição também. Exato. Já que eu optei por estudar aqui em São Paulo e numa faculdade particular, porque eu fiz vestibular em faculdade pública, lá no Paraná eu cheguei a passar, mas daí já estava eu e a minha irmã para fazer faculdade, e ela estava tendenciando vir para cá. Então eu falei, para ser duas, uma num canto, outra no outro. Duas casas, né? Vai ser muito mais difícil, vamos por aqui. Então, mas voltando lá para minha irmã, lá na GELR, e ela falava, e eu falei, daí você vai falando para o pessoal que trabalha lá, para as psicólogas, para todo mundo estar ligado quando surgir alguma coisa. E não é que a psicóloga que trabalhava com ela mudou de empresa e adivinha para onde que ela foi? Cristália. Nossa! E claro que ela já sabia e tal. Então, ela mudou e... Imagina o tanto que você não falava no ouvido da sua irmã, pra sua irmã falar assim, pelo amor de Deus, arruma alguma coisa no Cristália pra minha irmã, porque ela tá o dia inteiro me perturbando. E acho que, assim, também conto com a Marcela ser querida, né? Se não fosse a Vanessa, olha só, a Vanessa super especial na minha vida, não ia lembrar de mim, porque logo depois que ela foi para o Cristália, surgiu um processo seletivo de estágio. Ai, que legal! E ela me encaixou lá o meu currículo e tal para seleção. E lá fui eu. Nossa, eu era estagiária na época e eu sempre falei para todo mundo com quem eu trabalhei quando eu vou fazer processo seletivo. Porque eu acho muito feio você falar assim, eu não tô passando bem, e dali uma semana depois você fala, eu vou embora porque eu consegui alguma coisa. Eu prefiro ser honesta. Transparente nesse sentido. E o meu gestor, ele sabia que eu queria ir para a indústria farmacêutica, sabia que eu queria ir para o Cristal, porque você imagina, eu falava isso para o universo, né?
E você fazia estágio onde? Eu fazia estágio na Farma Brasil, que era uma farmácia de um grupo do Funcional Card. Eu nem sei se existe mais. E lá eu atuava no atendimento ao cliente. Eu era a farmacêutica que dava a orientação para as meninas que atuavam vendendo para os funcionários das empresas que usavam o Funcional Card. Então, eles faziam um trabalho de acompanhamento de tratamentos contínuos, oferecendo o medicamento para que a pessoa realmente fizesse certinho. E eles tinham também um site na internet que trabalhava com uma gama muito grande de medicamentos para, principalmente, atuar em cidades que não tinham grandes farmácias e tudo mais. Então, sempre que tinha alguma dúvida, algum problema, era eu que tinha que resolver. Mas chegou lá a oportunidade de ir para o Cristália, fazer o processo seletivo. O meu gestor falou, nossa, tá bom, vai lá. E eu fui super empolgada. Cheguei lá, já na recepção, eu conversei com as outras meninas e daí a minha bola foi abaixando. Por quê? Eu estava, eu acho que no 2º ou 3º ano da faculdade. Ou seja, eu ainda estava começando a aprender as questões mais técnicas, né? Porque os primeiros anos são muito de base, né? E as meninas estavam todas no último ano, elas tinham que fazer o estágio. E quando eu vi que éramos 5 no meu processo seletivo e todas elas estavam no 5º ano, eu já entrei na sala assim, poxa vida, né? Não vai ser dessa vez. Então eu falei, mas vou vender meu peixe aqui para, quem sabe, eles lembrarem de mim num outro processo seletivo. Vou agradecer a Vanessa e não deixar ela também numa saia justa, né? E lá fui eu, tagarela como eu sou, tentei, vendi meu peixe o melhor que eu fui. E na Farma Brasil, naquela semana a gente estava contratando mais uma estagiária. E eu participei do processo seletivo para tentar identificar, ajudar, né, e tal. O meu gestor me dava essa oportunidade. Eu não tinha reconhecido, mas uma das candidatas me conheceu, que ela foi lá fazer o estágio. E ela comentou isso na hora que ela comentou, falou e tal. Não sei se isso também me ajudou. Mas fiz lá o processo seletivo da melhor forma que eu podia fazer. Só que em estagiário sempre tem aquela provinha, né? Porque a gente precisa identificar o conhecimento. E daí, nessa hora, realmente, né, não tinha conhecimento. E tal. Mas eu fui escrevendo lá, olha, isso aqui eu não sei, mas eu gostaria muito de aprender. Eu sei que, ó, 90% da prova... Boa! Você colocou lá, ainda não sei, mas eu vou chegar lá. E quero muito aprender. E assim, eu saí de lá derrotada. Eu acho que nunca saí de um processo seletivo tão chateada, porque eu pensava assim, era a minha chance e eu realmente não estou preparada para essa oportunidade. Mas, surpreendentemente, ou coisas do destino, Deus, os anjos, não sei, eles estavam com uma outra vaga que não era de estagiário, era uma vaga efetiva de inspetor de qualidade, porque o processo seletivo era para a área da garantia da qualidade. E eles não estavam muito sabendo o que eles iam fazer com esta vaga, porque era uma única vaga e para fazer as atividades do job description dessa posição de acordo com a outra planta, eles precisavam de ter mais pessoas. E eu acho que eu consegui vender meu peixe. E, sei lá, acho que a minha prova deve ter tocado o coração da Célia e da Elaine, que eram as minhas gestoras, uma supervisora e uma coordenadora. E elas passaram para a Vanessa que me chamasse para essa posição. Eu não acreditava. Gente! Eu não acreditava e, assim, Ela falou assim, olha, eu tenho uma notícia boa e outra ruim para você. Uma é que você não passou no processo de estagiário e a outra é que você ganhou uma outra vaga que nem estava pensando, não estava nos seus planos. Olha, pois exatamente. E daí eu fui muito, assim, muito Como feliz. Que você recebeu? Me conta, eu quero saber assim. Foi uma ligação? Foi uma ligação e eu não acreditava. No primeiro momento eu tentei convencer a Vanessa que estava errado. Eu falei, Vanessa, eu acho que vocês se equivocaram. Mas daí, depois eu fui contextualizada e ela falou assim, olha, a Célia falou que você quer muito aprender, ela está disposta a te ensinar e ela tem essa posição
posição que se encaixa perfeitamente e vamos começar. Só que como efetiva, eu tinha o horário de uma funcionária efetiva e a minha faculdade eu começava às 6h30 e tal, então foi uma fase, enquanto eu estava na faculdade, foi muito corrido, mas eu aprendi muito. Todo mundo que fez farmácia, você sabe que você não é muito preparado para atuar na indústria. Então, o Cristália foi a minha faculdade e uma pós-graduação e especialização ali na indústria com qualidade. Porque a prática, né, Mari, nada substitui a prática. Você ter essa oportunidade, você vem ao vivo, né, o que acontece é fantástico. E assim, eu realmente, é uma indústria nacional incrível, focada em inovação, em estar ali no atendimento do paciente. E a unidade aqui de São Paulo, ela só trabalha com estéreis. E o que seriam medicamentos estéreis? O que seriam estéreis? São todos infusões, né? Que você vai colocar. Direto na veia. E são anestésicos para sedação, para grandes cirurgias, analgésicos, tudo tarja preta. Então, é bem complicado. A questão de boas práticas de fabricação é super... rigorosa. Super rigorosa, uma atenção muito grande, né? Porque qualquer erro, qualquer situação, você não tem muito tempo para reverter, né? Pode ser irreversível. E o Cristália, ele atende principalmente hospitais, então não é um laboratório conhecido aí, seus medicamentos da grande população, porque normalmente quando você está fazendo uso dele, você não sabe que você está utilizando. No entanto, agora, por conta da pandemia, se falou muito disso de kit de intubação e tal. Sim. É o principal fornecedor de todos os hospitais e principalmente dos públicos, por conta do tipo de medicamento. São exatamente esses os medicamentos que são fabricados e fornecidos ao mercado pelo Cristália. Que legal, que ótimo. E assim, além de atuar na garantia da qualidade, eu tive a oportunidade de atuar dentro do setor produtivo, dentro de um projeto de expansão de linha. Então, assim, eu sou muito grata a Célia e Elaine, que me acompanharam lá no começo, depois o Antônio, que foi o meu gestor lá na produção. E então, me preparou muito bem para o meu próximo desafio, porque depois que o meu ciclo lá no Cristália terminou, eu fui para o Sindusfarma. Sim. Que daí é outra história, porque apesar de ser aí a associação de maior representativa dentro da indústria farmacêutica, o trabalho é outro, completamente diferente, porque eu saio da prática, né? E do batidão da indústria, que você tá ali, ó, eu imagino você, assim, em pé dentro do chão de fábrica, em alguns momentos, e você tava ali na rotina de fábrica, naquele estresse de produção. Não que você estivesse dentro da produção, mas dentro de da inspetoria de qualidade, você está ali dentro do processo produtivo, muitas vezes, ou não? Sim, porque eu acompanhava todas as rotinas de boas práticas e até processos de validação de processo, limpeza, qualificação de equipamento. Então, tem que ir em loco investigar, certo? Exatamente. A gente é quem coordena uma validação de processo de invase asséptico, que é o Mediafio. Então, eu passei por todas essas rotinas, acompanhando, daí tem o desenvolvimento da documentação, isso é produzido por nós. Então, como eu disse, foi uma faculdade, depois uma pós-graduação. E você ficou lá quanto tempo? Porque você entrou, então, no terceiro ano. Sim, segundo ou terceiro ano, foram 5 anos de Cristália. Nossa, então daí você se formou e ainda ficou lá. Sim, eu tive a oportunidade de continuar até que se findou o ciclo. Tá. Foi muito bom, maravilhoso. Cara, realizou o seu sonho, né, de infância, que foi o que você teve essa motivação de entrar para a área de farmácia. E já na sua primeira, vamos dizer assim, claro que você passou pelo outro estágio, mas primeira oportunidade dentro da indústria, de fato, foi na indústria que você
desejou dentro do seu coração, né? Exato. Que maravilha. Por isso que eu digo que a gente tem que sim ter metas, ter planos e compartilhar para que as pessoas possam te ajudar a realizar e se preparar para que na hora que a oportunidade chegue, você esteja lá apto e possa ir. Sim. Com a ajuda não sei, do universo, porque em alguns momentos, né, eu não estava preparada, digamos, só que surgiu uma oportunidade que... Melhor ainda que estava ali, e graças também à confiança, né, à vontade de ajudar das pessoas, porque você também contratar alguém que você sabe que não está preparado e ter essa disponibilidade de ensinar, de preparar, então eu sou muito grata às meninas. Claro, com certeza. E a gente hoje, a gente entende, né? Hoje você faz contratação, eu também faço. A gente sabe que é um grande desafio você dar oportunidade para alguém que não sabe nada da área. Muitas vezes no que a gente trabalha, a gente precisa dar essa chance, porque nem sempre a gente encontra o profissional pronto, e a gente sabe a trabalheira que dá. Então, realmente, reconhecer essa oportunidade que as pessoas deram para você, também deram para mim, cara, muito obrigada, fez muita diferença na minha vida. Olha, eu sou muito grata a todas as pessoas que compartilharam ou que compartilham comigo a minha jornada profissional. Porque você aprende, você se desenvolve todo dia. E você troca muito. E não é só porque eu vou aprender só com o meu gestor. Não, você aprende até com o estagiário. Sim. Hoje em dia. Então, é muito bacana isso. E eu sou muito, muito grata mesmo às pessoas. E, Mari, daí como que você foi parar no Sindusfarma? Então, daí eu estava disponível no mercado e me inscrevendo para os processos seletivos e eu acompanhava lá as vagas do Sindusfarma e eu me candidatei a uma vaga que era confidencial e que quando eu fui convidada para fazer o processo seletivo era do próprio Sindusfarma. Uhum. E o Sindusfarma tem uma atuação muito grande, não é? Muitas vezes quem está acompanhando nem sabe, né, qual é a atuação do Sindusfarma, como você mencionou, é a maior associação da indústria farmacêutica e eles têm um trabalho muito de inteligência regulatória também, eles atuam muito com diferentes frentes, né? E eu queria que você contasse aí o que você fazia lá dentro também. Então, foram 6 anos de Sindusfarma, né? Muito tempo. Eu lembro que quando eu entrei, na minha cabeça, eu sabia o que era o Sindusfarma, só que eu sabia que eu não teria muita oportunidade de crescimento. E naquele momento, eu não tinha a maturidade de ver o quanto que eu poderia crescer em conhecimento horizontalmente. Então, Sim. na minha cabeça, era um trabalho, uma meta de 2 anos. Eu trabalharia 1 ano que eu aprenderia, que eu me localizaria, porque era muito diferente do que eu fazia até então, e teria mais 1 ano de trabalho para deixar alguma coisa, algum legado, uma marca de que eu passei por lá. Esse era meu plano. E é claro que, 6 anos, e assim, mas parece que foi mais até, porque Que bagagem, né? Assim, uma oportunidade de crescimento. Jair Calisto, obrigada por ter confiado em mim. E olha, eu trabalhei ao lado do Dr. Moreto, que assim, é uma sumidade dentro do nosso mercado. Do Jair Calisto, da Rosana Mastelaro, tinha lá o Dr. Nelson Mussolini, que é o presidente, continua lá no Sindusfarma, e tantos outros profissionais que estão lá para dar suporte à indústria farmacêutica. O trabalho realmente é muito diferente do que você tá dentro de uma empresa, porque eu brincava. Eu não trabalhava para uma indústria farmacêutica, eu trabalhava para todas no mercado. Claro, que como associação, né, você faz uma representação perante os órgãos reguladores, não só Anvisa, né, mas também trabalha com o legislativo também, né? E meio ambiente, mapa, com um monte de coisa, porque tudo que a indústria precisar, tiver uma dúvida, ela tem o Sindusfarma
Pharma para representá-la. E assim, foi um contato, eu aprendi muito, eu troquei muito com os profissionais da indústria também. E quando você foi lá para o Sindusfarma, você foi direto para a área de... Para qual área que você foi? Na época, essa área de assuntos regulatórios e técnica, ela era separada. Então, a parte que é mais ligada à qualidade, inovação, boas práticas, controle, estabilidade, essa parte mais técnica era dirigida pelo Jair Calisto, e a parte de assuntos regulatórios, que é mais registro, farmacovigilância, a parte mais pós-mercado, pela Rosana. Tá. Hoje a Rosana engloba as duas áreas. Só que a gente trabalhava muito junto. Tinham assuntos que a gente discutia junto, só era diferente quem estava coordenando o assunto junto ao associado. E quando sai uma consulta pública, o Sindusfarma faz lá a reunião para trazer seus associados para entender os impactos. Essa questão da inteligência, estratégia regulatória que você mencionou. E faz a interface com a Anvisa. Então, eu tive a oportunidade de fazer reunião junto com o diretor da Anvisa para discutir assunto estratégico, junto com outros membros de entidades. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei, que o pessoal não conhecia, porque eu estava lá substituindo o Jair, porque normalmente nessas reuniões ele ia, o pessoal olhava assim, porque é muito jovem, e o pessoal das entidades são pessoas mais experientes. Só que na hora que você começa a se colocar, a falar e tal, eles veem que você está preparado, tem uma bagagem. Então, foi muito bom a troca, tanto com os técnicos da Anvisa, que eu conheço vários, tive a oportunidade de trocar bastante, não só em reuniões, mas de ligar, às vezes, para discutir algum assunto que está pegando, porque o associado também ligava para a gente com dúvida. Sim. E, às vezes, você falava assim, não... Como que eu vou responder isso aqui? Deixa eu dar uma trocada de bola. E a gente tinha essa abertura, porque a gente também ajudava eles quando eles precisavam de alguma informação. E o Sindusfarma contribuiu com a construção de várias legislações novas, né, da Anvisa. E eu fiz muitos trabalhos de pesquisa e ajudada ou não pelo pessoal da indústria para trazer alguns avanços, para a gente propor algumas revisões de normas, trazendo o que estava acontecendo lá fora. Sim. Porque hoje a Anvisa é membro do PIX, ela está aí mais próxima de outras agências, mas teve alguns momentos que não era assim, né? Então, esse apoio sempre foi bem visto. E o que, assim, talvez quem não participe de uma associação não sabe, né? A associação perante a um órgão regulador tem um outro tipo de acesso, porque o que qualquer órgão regulador fala, não posso dar um privilégio para uma única indústria. Eu preciso falar com as associações, porque as associações fazem o quê? Reúne todas essas outras indústrias, todo mundo tem os seus interesses, mas faz uma média. Qual é o interesse comum a todas nós? Então, o nosso pleito vai ser de coisas comuns a todas nós, que não vai beneficiar uma única indústria, mas o setor como um todo. E não é só beneficiar, o que o setor entende que seja fácil, que seja execuível, que seja realmente a melhor forma de trazer essas informações ou não. Abastece a Anvisa com dados, com tecnologias, muitas inovações, muitas não, a maioria precisa ser validada por esse agente regulador antes, né, Mari? E é importante tudo isso. Imagina o peso do Sindusfarma, que ele reúne empresas multinacionais e nacionais, de genéricos e de inovação, biológicos e tudo mais. Então, já meio que o pleito do Sindusfarma, ele já valida um pouco do que é o meio termo, porque você não pode puxar a sardinha para um ou para outro. É um balizador ali, né? A gente, nas reuniões, a gente negocia o que vai ser colocado. É algo que já está ali mais
mais próximo do que seria o meio termo mesmo. Sim. É E também, muito difícil. Além disso, você mencionou várias categorias e também suplementos, porque as indústrias farmacêuticas também fazem suplementos alimentares, né? Sim, e o Sindusfarma atua nessa área, porque tem várias indústrias que têm a sua área de alimentos, tem produto para saúde, cosméticos. Então, tem de tudo isso. Eu brincava que, assim, gente, quando sai qualquer coisa da Anvisa, tudo interessa. Nossa, porque a leitura do Diário Oficial, então, né? Que maravilha. Exatamente, todos os assuntos interessam. E foram 6 anos, assim, de um aprendizado incrível. Imagino. Seja com os profissionais do órgão legislador. E a gente tinha contato com outros órgãos, não só do Brasil, porque o Sindusfarma está aí há muitos anos, né? Assim, mais de 80 anos. Nossa. Então, ele realmente tem uma singularidade, né? Sim. E essa mesma singularidade ele traz para o meu perfil profissional por ter atuado lá. Então, assim, sou muito grata por tudo que eu vivi lá, por toda a experiência e a bagagem que eles me deram, que me proporcionou, depois de 6 anos, fechar esse ciclo e ir para outro. Que daí fui para Sanofi, numa posição de inteligência regulatória. Olha que legal. Que daí... Uma super empresa também, né? E daí eu fui pensando assim, né? Agora, Diário Oficial e Anvisa vai ficar um pouco mais restrito, né? A Sanofi tem negócio e produto de todas as categorias também. Então, e eu era inteligência regulatória. Então precisava saber tudo mesmo, né? E daí analisar o impacto para o negócio Brasil, Latam, passar para o global, trocar com o global, porque a gente tem as nossas jabuticabas. Sim. Então, foi o primeiro momento onde eu me vi ali tendo que explicar algumas jabuticabas e que, às vezes, quando a gente traduz a legislação, eles acham que quer dizer uma coisa e a gente vai ver, não. Veja o que seria uma jabuticaba regulatória? Uma jabuticaba regulatória... Dê um exemplo. É uma resolução que determina algo que só tem no Brasil. Você tem numa empresa multinacional, outros mercados que tratam aquele mesmo assunto de uma maneira completamente diferente. Mas aqui no país, seja pela singularidade do Brasil ou pelo que foi determinado na legislação, é completamente diferente. Você consegue lembrar, assim, de uma coisinha assim específica? Eu lembro que na época que eu estava na Sanofi foi publicada uma legislação, mas eu não consigo lembrar o que era o tema, porque foi tanta coisa. Mas foi algo que eu fiz uma reunião que era para o global, que a gente tinha periodicamente, e eu apresentei essa nova legislação, que dividiu em depois, eu acho que uns 20 calls diferentes. Meu Deus! Cada país, ou depois as regiões, eles queriam aprofundar porque eles tinham entendido que era uma coisa, quando eles leram a legislação completa, eles viram que era outra, e eles queriam entender a peculiaridade, e assim, a gente montou apresentações, foi um trabalho bem amplo, assim. Porque às vezes a gente tem uma norma e você acha que é tranquilo de ser executada, mas aí quando você vai detalhar, aí você vai vendo as ramificações que acontecem. Por isso que é muito importante a gente ter a questão do impacto regulatório, que hoje está tão falando, né, de boas práticas regulatórias, e fazer essa análise de impacto regulatório é tão importante, porque não é simplesmente alterar uma vírgula da legislação. Isso acaba tendo uma cadeia toda, né, dentro da indústria. E esse era o papel da inteligência regulatória dentro da Sanofi, é analisar o impacto de legislação ou mesmo da agenda regulatória, porque daí você vai fazer um outro trabalho estratégico dentro de casa e lá com a agência ou através das associações ou como empresa mesmo, para tornar mais fácil, né, o trabalho. Eu lembro que essa legislação ela era direcionada à parte de registro de medicamento e por isso que ela derivou tantas reuniões,
porque a Sanofi tem produtos que são globais e que são fabricados, cada um em um site, um país diferente. Então, eu precisava que todos os sites que produziam fornecessem aquelas informações, ajudassem na construção do documento de forma que eles entendessem o que estava acontecendo. Por isso, né, que muitas vezes as legislações são publicadas e a gente tem aquela questão assim, o prazo de adequação, qual é o tempo que aquela legislação vai entrar em vigor. E muitas vezes o consumidor, ele olha aquilo e fala, nossa, mas que absurdo, tinha que ser imediato. Mas assim, a gente também gostaria que fosse imediato, mas assim, para as coisas funcionarem, para você conseguir produzir essa quantidade de medicamento, porque muita coisa é importada, é feita em outro país, a gente tem toda uma cadeia, não é a produção, a gente não pode olhar para nossa casa e achar que, tudo bem, esse medicamento, eu vou na farmácia, compro e trago para cá. Não, pensa que tem toda uma logística. Então, é necessário, né? E o pessoal, é difícil às vezes, por isso que eu acho que é tão importante a gente conversar aqui no NutraTalks, porque trazer essa vivência de indústria mais para o nosso dia a dia, porque as pessoas não sabem o que acontece dentro da indústria e acham, assim, a indústria, algo, nossa, pessoas malvadas que estão trabalhando ali que querem só ganhar dinheiro. Não, existe são pessoas honestas que estão ali vivendo o seu dia a dia, né? É a menina lá de 8 anos que quer atuar para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Eu entendo que a maioria dos times são formados por profissionais que têm esse desejo, porque eu, na minha vida, toda decisão que eu preciso, cada escolha que eu tenho que fazer, eu volto para esse momento. Eu vou continuar seguindo a minha missão, o meu propósito. Que foi o que me motivou a começar aqui. Isso, e todo dia eu me lembro, principalmente nos momentos mais difíceis, quando a gente tem os nossos desafios e tudo mais. Não, mas espera aí, isso tem um motivo e tudo mais. Então, é muito importante. Claro que mesmo nessa minha experiência de inteligência regulatória, tem essa questão do impacto, toda a estratégia da empresa para lançamento de produto e tudo mais. Tem a parte de olhar para o concorrente, fazer portfólio, a proteção do portfólio. Mas tem a inteligência do regulatório é isso também, né? Exatamente. É um trabalho árduo e super importante. E é por isso que, assim, eu sou a defensora número 1 da bandeira de que assuntos regulatórios é uma área super estratégica na empresa. Sim. As empresas que não descobriram isso ainda estão perdendo oportunidades. Sim. Porque é fundamental. Se for assumir qualquer risco dentro do seu negócio, você precisa estar alinhado com o regulatório. Sim, porque senão o projeto vai naufragar, não vai dar certo. E não adianta iniciar um projeto sem a análise de viabilidade regulatória antes, porque às vezes você pode estar com tudo pronto para fazer e daí não funciona. Pois, quantas vezes a gente já não vivenciou isso, né? Pois é uma realidade, né? E principalmente da indústria de alimentos, né? Vamos trazer aqui para o principal público desse videocast, que não é tão regulada como a farmacêutica, não é mesmo? Então, ainda está descobrindo os impactos de tudo isso. Sim, o que eu vejo, assim, né, cara, pensa, né? São muitas frentes para para fazer a atuação. Eu vejo um ganho de qualidade da parte reguladora, né? Da Anvisa, muito grande ao longo dos anos, né? Trabalho com isso há 10 anos, então... Eu trabalho há 15. Então, você vê que a cada ano é uma agência que tem procurado implementar as melhores práticas regulatórias globais, né? Então, ela se inspira em agências reguladoras que são exemplo, que são modelos, e elas estão sempre junto com a academia, então está sempre vendo melhores formas de trazer essa qualidade. É claro que, vamos pensar assim, numa matriz de risco, o medicamento é o mais necessário para você atuar. Alimentos, a gente vai assim, vamos controlar, vamos ver o que está ali. Mas também a indústria de alimentos
tem trazido muita inovação, tem melhorado, tem aprimorado seus processos. E isso acaba refletindo também na regularização e na regulação também ali dessa atuação do mercado. Então, é necessário que, com o passar do tempo, as regras fiquem melhores, se aprimorem, sejam revisitadas e que a gente também, num processo de melhoria contínua, você tem que revisar e ver o que você vai precisar fazer de ajuste. E aí, pessoal, a gente precisa aprender também com quem está fazendo com qualidade e a gente não pode descartar que a indústria farmacêutica, nessa questão de controle de qualidade, é muito mais rígida, tem muito mais validações, tem muito mais controles. Por outro lado, tem muito mais investimento e tem um custo para pagar por isso, né? E a gente tem que ver essa questão, tem que casar essas duas coisas, né? Exato. E trazendo esse ponto que você falou da evolução da nossa agência reguladora, eu acho incrível que agora a gente tenha no corpo de diretores membros que vieram do corpo técnico, que eles estavam ali no dia a dia, porque isso traz uma proximidade com o dia a dia da agência. Então, fico muito feliz em ver a Meruzzi lá, com quem eu discuti tantos assuntos técnicos e vendo ela lá no corpo diretivo. Torço para que isso perpetue. Eu entendo que precisa, lá são 5 cadeiras, que tenha que ter mesclas. Mas eu acho super importante que eles deem oportunidade para sempre que tiver um técnico que tenha essa aspiração, possa estar atuando lá na diretoria, porque ele vive o processo. Eu sei que eles são muito bem assessorados, que eles têm toda uma equipe por trás, que eles têm essa proximidade com os técnicos. Mas quem viveu na prática é diferente. Com certeza. E falando nisso da prática, Mari, você estava lá todo esse percurso que você estava, indústria farmacêutica, medicamentos. Tinha outras áreas, mas basicamente seu core business ali era medicamento. Que horas que você veio para a Fagron e veio desembarcar aqui na área de alimentos? Boa. Saí, meu ciclo terminou lá na Sanofi. Lá eu tinha um contrato por tempo determinado, que por questões a gente não conseguiu mudar isso. Então, fui parar na Fagron em março de 2020. Esse período te lembra alguma coisa? Foi no início, no pé da pandemia. Chegou você e a pandemia de mãos dadas, assim. Praticamente. Eu comecei a trabalhar na Fagron no dia 9 de março. Nossa, Mari. Se eu não tivesse começado nesse dia, eu não estaria lá, porque... Uma semana depois começou, definitivamente foi fechado tudo, foi do lockdown. Isso. E a Fagron, ela é uma multinacional holandesa. Ela está presente em 35 países e a gente tem os nossos produtos e serviços comercializados em mais ou menos uns 60, daí para mais. Então, a gente já via, a gente acompanhava das nossas plantas lá na Europa, tudo que estava acontecendo. Então, já existia um burburinho. A minha primeira semana já foi ouvindo Vai Todo Mundo para Casa, e na segunda semana eu já comecei a trabalhar de casa. Então, eu brinco que a minha integração foi fantástica, porque era um momento onde não era tão comum para o pessoal do Brasil não se ver, não ter esse entrosamento presencial e tal. E todas as empresas se adequando a um momento de trabalhar todo mundo home office, né? E tem uma outra peculiaridade, né? Que eu fui contratada, eu aceitei uma proposta para atuar na área de qualificação de fornecedores da Fagron. Que é algo muito forte que tem lá. Uma questão global, então eu vim para atuar num grupo global e muito por conta disso. Então, era a minha oportunidade de me desenvolver em questão de língua, de estar ali usando 100% do tempo praticamente, né, inglês, como o meu reporte é para um gerente Latam, então o espanhol e tudo mais, e essa experiência, essa troca, fortalecer o time, fortalecer com todo o conhecimento que eu trouxe da indústria, então para fazer isso e representar Latam dentro de um projeto global. Só que daí, então, vem a pandemia.
E a Fagron, ela é muito inovadora. Ela falou, não, eu vou trabalhar teste de Covid. Marinês, você era regulatório, né? Porque, vem cá, vamos participar do projeto de registro. Ou seja, saia na sua segunda semana, esquece lá a gestão de fornecedores, venha fazer a parte regulatória. Na verdade, nem esqueça, né? Faz junto. Tá. Aqui, continua aí suas conversas com o time de qualificação, mas vamos fazer isso aqui. Só que tem... Dá uma olhadinha aqui nesse processo, rapidinho. E que foi uma excelente oportunidade. Porque Sim. apesar de eu ter uma boa bagagem de regulatórios, eu nunca tinha feito registro de nada. Porque o Sindusfarma vai registrar o quê? E na Sanofi, eu era inteligência regulatória. Eu participava dos projetos, de algumas discussões. Sabia qual era o caminho, mas de fato não colocava a mão na massa. Exatamente. E lá vamos nós. E registramos, tivemos lá, comercializamos nosso produto maravilhoso. E daí, conversa vai, conversa vem, peraí, né? Acho que podemos mudar um pouquinho o seu foco. Eu nunca abandonei qualificação de fornecedores, isso está debaixo do meu guarda-chuva, mas a parte de assuntos regulatórios é toda minha. Ai, que maravilha. E a Fagron, ela aqui no país, ela está desde 2010, ela hoje tem 11 empresas dentro do grupo. Tá. Mas a grande atuação é no mercado B2B, para outras empresas, principalmente no mercado magistral, que é algo novo para mim, que eu fui aprendendo com o tempo. Flávio Morelli, meu gestor aí, me deu essa oportunidade e tem me ensinado bastante sobre isso. A Fagron, então assim, é o grupo, né? Como você falou, são 11 empresas. Vocês atuam fornecendo insumos. Insumo, embalagem, sistema, teste genético, análises para as farmácias. Então, a gente tem a Lab. Muito, assim, ou seja... tudo que uma pequena indústria ou que uma farmácia de manipulação precisa, o grupo Fagron fornece para ela em serviço, estrutura, o que ela precisar. Nossa! E se eles identificarem que está faltando alguma coisa, você tenha certeza que... Vão criar esse braço. Vão criar esse braço. Mas além da indústria de manipulados, né, da farmácia de manipulação, vocês também vendem insumos para a indústria de alimentos, que vão fazer suplementos, ou então uma indústria farmacêutica. Sim, se for do interesse, sim. Para a indústria farmacêutica, é mais difícil por conta de volume e até por conta do processo regulatório. É muito mais fácil ela estar próxima ali já do seu fornecedor e comprar diretamente, mas alguma coisa que seja muito específica, que talvez ela vá comprar em pequena quantidade, e as outras indústrias, daí sim. Tá. Não é, digamos que o core principal. Eu acho que hoje o core principal da empresa ainda é o mercado magistral, até por conta do apelo da Fagron, né? A gente vende medicina personalizada. Tá. E isso no país é a farmácia de manipulação. E, Mari, cara, o que eu fico, assim, muito impressionada, assim, da sua jornada, né, profissional, é o quanto é versátil. Então, assim, de tudo que você já me falou aqui, né, você já trabalhou com atendimento ao cliente, você já trabalhou dentro da área de qualidade em loco, ali, na documentação de boas práticas e tudo mais. Você já trabalhou atuando dentro de um sindicato, representando interesses de diversas empresas, com diferentes autoridades, né? Então, diferentes frentes. Trabalhou dentro de uma inteligência regulatória, agora está dentro de uma indústria de insumos né, diversas questões para farmácia de manipulação, que é outro tipo de legislação. E, além disso, ainda trabalha com a área de suplementos e alimentos, porque temos os chás também, a gente tem outros produtos, temos porque assim, né, gente, já é nosso cliente, já é tudo nosso, tá? Eu já falo que é nosso. Temos ali os produtos, sejam insumos para suplementos, seja também os produtos finais ali para você fazer a venda de alguns chás, por exemplo, que eu sei que vocês têm. Então, assim, o que eu fico impressionada é a versatilidade de um profissional. Porque quando a gente entra na faculdade, por exemplo, você ali, garotinha, 8 anos, olhou Cristália,
morfina, medicamento, quero curar. Não, talvez, com certeza, né? Não tinha essa noção de todo esse guarda-chuva de atuação que tem. E é uma questão que eu comento muito, o quanto nós temos oportunidade dentro dessa área que a gente ama tanto, gente. A gente está aqui para... nós somos evangelizadores da área regulatória, entendeu, minha gente? Que a gente quer que cada vez mais nós tenhamos mais oportunidades, mais profissionais capacitados, que mais pessoas venham pular para essa piscina. A água tá quentinha assim, tá bom, gente? Tem muita oportunidade. Assim, eu sei que o meu perfil é muito de uma pessoa que é muito curiosa, adora um desafio. Então, eu acho que isso proporcionou muito essa singularidade dentro do meu currículo. Uhum. No entanto, eu vejo que tem outros profissionais que também, permeiam por muitos campos. Então, é bem interessante. Nós não falamos de pós-graduação. Sim. Eu não fiz pós-graduação dentro da área regulatória. Eu tenho 3 pós-graduações. Um MBA em gestão de projetos e processos, porque eu sentia falta desse conhecimento para estruturar algumas coisas. Sou especializada em marketing, porque, né, afinal de contas, a gente troca tanto com a equipe de marketing, diz tanto não, eu precisava entender um pouquinho do mercado deles. Como pensa, exatamente, né? Para conseguir, e até para propor soluções inovadoras. E fiz uma pós, que é uma parceria, eu acredito que exista, eu não pesquisei, do Sindusfarma com a SPM, que é gestão de negócio, mas com ênfase em mercado farmacêutico. Olha, que legal! Então, a pós inteira foi voltada para todos os alunos atuavam na indústria farmacêutica, os professores tinham conhecimento ou por atuação ou porque é consultoria e tudo mais. Então, a gente teve toda a grade de uma gestão de negócios, mas focada em mercado farmacêutico. Então, isso também é muito bacana. E assim, não fiz pós-graduação de assuntos regulatórios, não é porque eu acho que é desnecessário, é porque na minha vida, eu estava dentro do Sindusfarma, sabe? Eu achava que ali não ia agregar tanto. Mas eu acho fundamental para quem quer entrar na área, para quem não vive, para começar tá ali próximo disso daí. Eu acho que, assim, hoje, até mesmo a própria pandemia acabou desenvolvendo esse mercado de mais cursos online, né? A gente também... os cursos melhoraram muito a qualidade de cursos online oferecidos. E aí, acabou também... gerando mais conteúdo a respeito de assuntos regulatórios. Então, hoje a gente tem muito mais conteúdo voltado para essa área de desenvolvimento, mas eu vejo que as pessoas, principalmente quem está ainda na graduação, ou então está recém-formado, muitas vezes não brilha os olhos para essa área regulatória, talvez por falta de conhecimento do que a gente atua, das oportunidades que tem nesse mercado, e que isso pode ser um caminho, né, para ser desenvolvido de carreira. E talvez até por conta das grades dos cursos Com de farmácia, certeza. né? E não só de farmácia, nutrição, engenharia de alimentos, química, tecnólogo de alimentos, porque nós temos diversos profissionais e muitas vezes não sabem que poderiam atuar, né? E eu adoro, assim, poder trabalhar numa equipe multidisciplinar com conhecimentos diferentes, porque um complementa o outro, é sensacional, né? Eu fico muito feliz de ter vocês, assim, eu tenho contato vocês, eu tenho muitos clientes que são farmacêuticos, né, até pelo fato de a gente atuar bastante com suplementos. Temos a nossa equipe engenheiros de alimentos, tem químico, tem tecnólogo. Eu fico, assim, cada área tem a sua particularidade, seu conhecimento técnico específico, e a gente consegue fazer uma troca muito grande, né? Exato. E eu não contei como que a gente se encontrou na vida, né? Porque, afinal de contas, você começou aí falando que eu sou uma amiga, né? Que não sei o quê, mas é uma amiga que assuntos regulatórios me deu. Sim. Porque na Fagron, né? Como eu continuando lá, Sim. ganhamos os assuntos regulatórios para debaixo do guarda-chuva.
E, novamente, né, não vamos só trabalhar com insumo farmacêutico ou insumo em si. Não, tem produto acabado, alimento, suplemento alimentar. E, ok, eu conheço a legislação, mas bora procurar uma consultoria para me ajudar dentro dos novos projetos e tudo mais. Daí lá vou eu para os meus grupos de WhatsApp, de assuntos regulatórios. Foi lá que alguém deu o meu contato para você? Olha, exatamente. Obrigada. De assuntos regulatórios. Gente, eu estou procurando aqui uma consultoria de alimentos especializada. Alguém me dá uma dica, daí vieram lá alguns nomes. Eu entrei em contato com as pessoas, pedi proposta. Mas a proposta da Nutraleader em design, a hora que chegou, ela já se destacou dentro. Eu lembro que eu imprimi, assim, e para mostrar para o Flávio. E eu já tinha gostado, e foi na primeira que ele foi, a gente foi folheando e tal. E eu lembro que ele falou assim, Mari, você acha muita loucura a gente tentar falar com ela hoje, assim, agora? Eu falei, não, deixa eu mandar um WhatsApp. E a gente chamou, fez uma call. Eu lembro exatamente desse dia. Eu lembro. É engraçado, né? Como, assim, tem momentos da vida que você... são momentos muito... especiais, né? Uma grande chance. Mas eu lembro de receber a ligação e de conversar com vocês. E daí a gente bateu um papo e a gente tava com um desafio e a gente já trocou figurinhas sobre esse desafio e a forma com que você nos atendeu chamou a nossa atenção. A gente tinha outras consultorias que eu já conhecia, que o Flávio já conhecia, e mais as outras. Mas a gente foi analisando, pesando, e estamos aqui numa parceria já há mais de 2 anos, Mais de 2 anos, né, Mari? E assim, eu tô muito satisfeita por conta das nossas trocas, porque eu acabei aprendendo muito, porque, assim, eu contrato consultoria, mas eu sugo conhecimento, né? A gente faz uma troca, né? Fazemos uma troca. E vamos trocando bastante, e adoro as Nutragirls. Claro. São fantásticas, porque a Luísa personifica a Nutraleader, mas ela tem aí um exército time, aqui comigo, né? Que só cresce, né, menina? Que bom, graças a Deus, né? Muito obrigada, Fagron. Obrigada por isso. Muito bem. E estamos aí com vários projetinhos em andamento. Sim, várias coisas. E que bom, né? Que bom que, assim, a gente tá aqui há mais de 2 anos nessa parceria, numa troca, realmente, em que... E hoje, gente, vou só contar pra vocês, é a primeira vez que a gente se vê ao vivo, assim, ó. Ai, graças... Porque a gente tava no meio da pandemia, então a gente tava também trabalhando de casa, então só fazendo reunião virtual e, né, vários distanciamentos. E também por conta da nossa agenda, né, Mari? Super corrida, então quando até consegui encaixar. Um pode, outro não pode, né? Com certeza. Então... E estamos devendo um almoço, né? Estamos. Vamos pagar. Vamos pagar esse almoço aí para também conhecer Flávio pessoalmente, porque... Mas o que eu fico feliz é poder prestar esse serviço para vocês, né? E é uma coisa que eu sempre comento falo bastante com as meninas. Consultoria... Cara, a gente tem várias consultorias excelentes, né? Porque eu não consigo atender todo mundo, né? Nós temos uma infinidade de empresas aí para atender, muito trabalho para fazer. Então, que bom que temos boas opções no mercado para poder ser consultores. Mas, assim, consultoria por consultoria, né? É um serviço que, no momento de... Que eu sempre falei, no momento de crise, eu não quero que olhem lá para a linha que esteja Nutraleader e isso seja considerado um custo, mas que realmente a gente proporcione uma experiência diferenciada para vocês, que isso fale assim, não, mas assim, a Nutraleader não dá para a gente tirar, né? E isso começa na proposta, isso começa no nosso contato com vocês, porque por mais que o nosso dia seja corrido, por mais que às vezes eu não tenho agenda ali para te atender, cara, eu vou ver o que eu consigo fazer para você. É a questão do comprometimento, é a questão da gente poder ter empatia também, e é uma coisa que eu sempre comento, né, com você também, assim, eu sei que muitas vezes não é porque você não conseguiu planejar, é porque muitas vezes vem uma demanda lá da diretoria, da vice-presidência, da presidência da empresa, você precisa de uma resposta e você precisa da minha ajuda naquele momento. Então, assim, eu entendo isso e eu preciso te dar uma resposta, preciso, de alguma forma,
dar essa ajuda. Por isso que muitas vezes, gente, não consigo 6 horas da tarde sair daqui, né? Preciso fazer um serão. Pois é, pois é. Mas eu queria deixar bem claro que a minha amiga é a Luísa e quando a gente tá falando de trabalho é Nutralíder e daí não é só a Luísa, tem as meninas que são as super poderosas, né? Sim. Que nos auxiliam aqui. Claro. Sou muito feliz de ter você como amiga, que a gente construiu isso fora o trabalho e até com distância, né? Porque a gente não precisou se conhecer pessoalmente para trocar outras coisas que não seja só de trabalho e fico muito feliz com isso. E, claro, fico muito satisfeita com os resultados que a gente tem hoje com a Nutralíder, mas o dia que precisar a gente puxa a orelhinha também. Com certeza. Não, eu acho que assim, a maturidade traz essa questão da gente conseguir separar uma coisa da outra, né? Porque a gente consegue entender o momento que a gente está falando como pessoas, o momento que a gente está falando empresa, né? A gente consegue fazer essa separação tranquilamente, né, Mari? Sem o profissionalismo e a maturidade, eu acredito que elas consigam nos trazer aí para esse direcionamento. Mas mais do que isso, né? Eu entendo muito bem a minha responsabilidade enquanto CNPJs contratados aqui, né? Eu tenho que prestar um bom atendimento, independente da nossa amizade, né? Exatamente. Claro que a amizade, às vezes, você pesa lá, né? De última hora, precisa de uma resposta, a gente liga no WhatsApp pessoal e não no das Nutragels. Exatamente. E, Mari, uma coisa, assim, que proporciona, né, a gente poder ter essa amizade e saber um pouquinho mais da nossa vida pessoal, você trabalha, né, não sei exatamente qual é o seu papel, mas você tem o projeto que você está dentro do CEO do Futuro. E eu achava muito legal se você pudesse compartilhar um pouquinho sobre esse seu momento que você faz uma doação do seu tempo e para contribuir com o desenvolvimento de carreiras de outros jovens. Falo muito feliz porque o CEO do Futuro também faz parte da minha missão, que é impactar a vida das pessoas. Eu sou voluntária lá desde 2008. Eu fui aluna do programa Academia de Talentos. E depois que eu concluí, eu quis me tornar voluntário. Então, o que é o CEO do Futuro? É uma ONG que é voltada para o desenvolvimento de soft skills em jovens universitários ou recém-formados. Então, o nosso programa tem esse apelo para realmente tornar aquele jovem protagonista da sua carreira, que ele realmente possa ser o CEO da sua vida. A gente é CEO do futuro, não quer dizer que você vai fazer o programa e daí você vai ganhar uma cartinha para se apresentar lá numa empresa. Olha, eu fui qualificado para ser CEO. Uhum. Ou, não, já estou pronto para abrir a minha startup. Não é isso. Você vai ser trabalhado na prática, inclusive, porque tem o projeto social onde os jovens são estimulados a colocar em prática aquilo que eles aprenderam na teoria, mas para se preparar para a vida, porque afinal de contas, né, a gente é lançado aí no mercado, muitas vezes com cursos completamente técnicos e despreparados para os desafios e grandes dificuldades que a gente vai encontrar para desenvolver uma carreira. Uhum. Então, eu acredito que o CEO colaborou muito na minha carreira enquanto eu fui aluna do programa e também colaborou na formação como profissional. Atuando lá como voluntária, só tem voluntários lá. E a gente não tem dinheiro para trabalhar. Então, a gente precisa inovar. Então, eu sempre trabalhei em grandes empresas, só que eu tenho esse viés de startup do trabalho voluntário. Dedico muito do meu tempo livre para isso, mas porque eu quero um Brasil melhor. E eu acredito que a educação é o principal pilar para isso. Eu acredito também. Então, ao longo de todos esses anos, o meu marido é voluntário lá, porque começou quando a gente começou a namorar, porque... Olha, tem tal atividade para fazer, eu não vou conseguir te ver. Então, para me ver, ele começou. E daí se apaixonou. A minha irmã já foi voluntária lá e amigos vão, porque cada um tem seu ciclo.
E eu acredito muito nesse projeto também. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do CEO do Futuro, onde consegue encontrar mais informações? Olha, nós temos Instagram, Facebook, tem o nosso site e tem canal no YouTube. Olha! E pode nos procurar que a gente tá aí para se colocar, seja para você ser um parceiro, para você ser nosso aluno, para você ser um palestrante, um voluntário do CEO, a gente está de portas abertas. Uma coisa que, no episódio do Marconi, né, ele comentou muito isso, que também não existe só essa questão assim, da força de vontade, você também precisa ter a oportunidade para você poder entrar no mercado de trabalho, para você poder ter essa visão, né? Essa entrada no mercado de trabalho mesmo, numa indústria, seja lá como for. E a gente precisa que essas oportunidades sejam abertas, né? Então, o CEO do Futuro possibilita que as empresas abram as suas portas para dar chance e dar oportunidade para novos jovens que queiram começar, que precisam dessa primeira oportunidade. Como que é? Sim, a gente tem parceria com algumas empresas que nos buscam quando estão buscando colaboradores, seja para estágio ou o que for. Mas eu acho que o principal é preparar esse jovem para o momento em que a oportunidade bater na porta dele. Ele saber se portar. Ele tá preparado e arrebentar. Porque, assim, a gente tem histórias fantásticas. Lá no YouTube vocês vão encontrar vários depoimentos, assim, de que o pessoal realmente fala que o CEO mudou a jornada, a trajetória daquele profissional. E por isso que a gente atua nesse momento de início de carreira, porque a gente entende que é ali que a gente consegue contribuir para fazer a diferença. Nossa, e assim, eu ia comentar, né, como você é determinada, né, na sua jornada, porque todos os lugares que você entrou, é tudo milimetricamente calculado. Olha, aqui, ó, eu vou entrar, vai ser 1 ano para fazer isso, 1 ano para fazer não sei o quê, e aqui eu vou ter reunião em inglês, então vai ser bom por isso. Isso tudo você desenvolveu assim, isso também foi lá no CEO do Futuro? Eu acho que também, sim, porque a gente trabalha isso de você ter o seu plano de vida, né? Igual você faz um planejamento estratégico numa empresa, a gente ensina a fazer isso para sua carreira ou para sua vida como um todo, porque não é só carreira, né? Você vai colocar e tudo mais. Assim, eu acredito muito de que a gente tem que trabalhar por propósito, que tem que fazer sentido aquilo que a gente está fazendo. Mas eu não sou a favor da pessoa falar assim, o que eu estou fazendo não tem nada a ver com o que eu gostaria de fazer, então eu vou largar tudo. Sim. Eu acho que a pessoa precisa se organizar, planejar, pensar como que ela vai trabalhar naquilo que ela quer, se autoconhecer para saber realmente o que ela quer, e daí sim planejar, estruturar financeiramente, não fazer loucuras, porque daí senão você fica depois questionando, falando que o universo não me traz coisa boa. Então, é a vida adulta, né, Mari? Porque assim, tem muita coisa que a gente tem vontade, então, outras coisas que é a nossa realidade. Então, é óbvio que se você conseguir juntar o que você ama fazer com ganhar dinheiro, com o seu propósito, ótimo, mas se às vezes você ainda não encontrou o que é que faz seus olhos brilhar, os boletos continuam chegando, né? Exatamente, a gente recebe hoje por e-mail, né, esses incentivos, sim, que são grandes incentivos. Eu tenho 3 gatos para criar, né? Então, claro. Tem tudo isso, então você precisa realmente planejar e ver o que faz sentido para você e naquele momento. E não é fácil. Você precisa realmente entender. E o trabalho, por mais que eu ame o que eu faço, não são todas as atividades que eu gosto de fazer, mas eu tenho que fazer aquelas que eu não gosto também. Sim. Então, nesse momento é que o propósito faz a diferença. Não, isso aqui é importante também, porque faz parte disso daqui, você tá com o olho lá na frente. Claro, isso faz parte para todo mundo. Quem não gostaria... Tem um livro que fala, né? Trabalhe menos, trabalhe 4 horas por dia, alguma coisa assim. Adoraria também
conseguir, mas realmente, às vezes, eu vou ter que fazer ali uma atividade que é mais burocrática, que precisa ali, muito da administração da empresa ali, que eu fico assim, sofrendo. Mas preciso fazer, senão não consegue rodar. Para estar aqui, né, só conseguir chegar até aqui, porque essas outras partes também têm que ser feitas de qualquer jeito. Com esforço, comprometimento e dedicação, né? Com tudo isso. Mari, quem quiser conhecer um pouquinho da Fagron, como que consegue entrar em contato? Tem LinkedIn? Tem LinkedIn, tem site das empresas, então pode entrar em contato com a gente lá. Pode entrar em contato com você também, né? É isso que eu ia dizer, pode entrar em contato comigo, que eu direciono. É uma empresa fantástica, assim, quando eu entrei eu não tinha dimensão de tanto que tem. Nossa, inclusive, eu vou até cortar você, porque, Mari, vocês inauguraram lá em Anápolis uma unidade de fracionamento muito moderna. Eu recebi a comunicação de vocês e eu queria que você contasse um pouquinho, porque, assim, eu fiquei impressionada com o que eu vi. Como você mencionou, as pessoas não têm ideia, né, da dimensão, do tamanho da Fagron. Qualidade, boas práticas, é algo que é uma preocupação muito grande do nosso grupo. É uma empresa multinacional e que tem essa visão de fazer diferente, de ser inovadora e de ser brand mark para o mercado. Uhum. Então, é por isso que é benchmark para o mercado. Então, por isso que a gente está sempre pensando nisso. Então, foi feita toda uma reforma da nossa unidade, pensada nisso, em modernizar, em oferecer a melhor estrutura para o trabalho que a gente oferece. A gente faz controle de qualidade de tudo que a gente está comercializando. A gente tem um olhar muito grande para a qualidade. Eu falei do time de qualificação de fornecedores, que a gente trabalha globalmente. A gente audita, a gente vai lá no nosso fornecedor, ver como são as estruturas. Uhum. Então, é muito importante tudo isso para a gente. Muito bem. Então, fica aí o convite de quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, da Fagron. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história maravilhosa, linda. Tenho certeza que eu vou estar orgulhoso de você também, viu, Mari? E eu adorei saber um pouco mais da sua jornada. Obrigada mesmo. E eu tô esperando o comentário de vocês aqui nesse episódio, compartilhar com todo mundo, tá bom, gente? E obrigada pela presença, obrigada por estarem até aqui, obrigada por você ter vindo e participado desse nosso projeto. E eu espero vocês no nosso próximo NutraTalks, tá bom? Tchau, tchau!